Olá, minha guerreira! Você dormiu bem? Acordou sentindo a presença do Senhor? Eu sou a Bela Burrini, mentora de mulheres da comunidade Sejam Autênticas com Deus, e juntas vamos começar o nosso dia no melhor lugar, na presença dEle. Hoje, o nosso devocional está em Lucas 12, do versículo 22 até o 34. Será uma palavra de descanso para sua alma. Eu creio que o Espírito Santo já está aqui entre nós para revelar a sua palavra. E não se disperse, hein? Fica aqui atenta a cada palavra, pois no final darei um testemunho do que marcou a minha vida e eu creio que vai marcar a sua também. Um testemunho sobre fé, obediência e um Deus que faz tudo novo, o Deus do impossível. Agora bora lá para a leitura do dia de hoje. Lucas 12, 22 ao 34, que diz assim: E disse aos discípulos: Por isso vos digo, que não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, nem quanto ao corpo com o que vestireis, pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os corvos, que não semeiam, nem colhem, nem têm despesas, nem celeiro, contudo Deus os alimenta. E vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora à duração da sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham, nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as plantas que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber, porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Antes buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmolas, fazeis bolsas que não envelheçam, tesouros no céu, que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que palavra impactante, espero que impacte a sua vida da mesma maneira que impactou a minha esse versículo. A palavra tem sido meu guia todos os dias, e assim como diz em Salmos, inclina o teu coração para os testemunhos e não para a cobiça. Assim eu vim cumprir o mandamento, exercendo aquilo que o Senhor entregou, um dos dons e talentos que o Senhor entregou a mim, que é ensinar, que é cuidar de vidas e compartilhar da sua palavra, compartilhar da sua armadura. E eu espero que o Senhor ministre no seu coração tudo aquilo que Ele tem feito. O primeiro ponto, quando a palavra diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, nem pelo corpo, pelo que haveis de vestir. E aí logo no versículo 26, Jesus já nos confronta. Se não podeis fazer as coisas mínimas, como acrescentar 1 hora do vosso dia, por que estáis ansiosos pelas outras? Nem o básico conseguimos acrescentar. Aqui ele mostra que não é sobre a sua força, não é sobre a sua inteligência, não é sobre a sua aceleração, daquilo que você faz mais, mas é o braço forte de Deus que nos sustenta, que está nos sustentando em todas as coisas, em todas as situações. E aí logo depois ele nos manda olhar os lírios do campo, né? Observe os lírios do campo, lindos, majestosos, muito mais que Salomão em toda a sua glória. Não sei se vocês já viram o lírio. O lírio é uma das flores mais lindas para mim, mais belas. É uma das minhas prediletas. Tanto é que é o símbolo da nossa marca, da Bossa Flora. É um lírio e ela representa a sabedoria, né? Por isso que ele fala que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, que foi um dos homens mais ricos, nem mesmo ele se vestia assim com tanta formosura, como o Senhor veste uma planta que não tece, nem colhe e depois é jogada fora. Porque ele dá um sacode, né? Homem de pequena fé, ou melhor, guerreira de pequena fé. Porque andais ansiosa? Por que será que a sua confiança está em si mesma? Ou a sua confiança está na força do seu braço? Ou naquele que realmente te sustenta, te veste? Jesus, ele continua logo depois no versículo 30, que ele fala assim: porque as pessoas do mundo que se preocupam com essas coisas. O mundo, ele corre atrás do ego, casar por ambições,
conquista de casas, conquista de carros, status. Mas o Senhor, Ele sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Nós não precisamos ser como pessoas do mundo, que se preocupam, que andam ansiosos por conquista, por querer ser melhor que o outro. Nós somos chamadas a ser filha de um rei todo-poderoso. Filha, confia no seu pai. E gentia, confia e corre atrás de si mesma. E aí eu faço uma pergunta para você. Você tem vivido como filha ou tem vivido como um gentio? No versículo 31, ele logo declara, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? O reino de Deus já começou. Ele já vive em nós, o Espírito Santo que habita em nós. Quando priorizamos a presença dele, quando esquecemos da correria do dia a dia, paramos para ouvir a sua voz, desfrutamos da sua presença e logo transbordamos desse azeite que o Senhor nos preenche, né? Então esse é o reino de Deus. O Senhor se alegra com o reino dele que está entre nós. Mas nem todos vivem o reino de Deus. Por quê? Nem todos conseguem desfrutar desse amor, nem todos conseguem desfrutar dessa vida abundante que ele oferece. E logo depois, no versículo 32, ele faz uma promessa, que é: não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Eu não sei se vocês sabem daquela história, ou vamos lembrar daquela história da mulher samaritana, quando o Senhor revela para ela quem ele é como o Messias, né? E aí ele diz: o reino do Senhor, que o templo do Senhor não seria mais em um lugar físico, ela não precisaria ir para Jerusalém, onde era o templo, para buscar a presença, porque a presença estaria dentro dela. Então esse é o reino de Deus. O Senhor também compara o reino dele como as crianças, e ele diz: as crianças são o reino de Deus, vinde a mim todas elas, porque elas são o reino de Deus. Por que o Senhor diz isso? Porque a criança, ela é simples, ela fala de uma forma simples, mas toda vez que elas falam, o Senhor parece que transborda de uma maneira diferente, uma unção diferente, porque elas não têm essa lógica que a gente fica: meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? Elas são sensíveis a ouvir o Espírito Santo e transbordam no próximo consequentemente. Então nós precisamos ser como elas, né? Porque o Senhor diz que aquele que não vira ele como uma criança não entrará no reino, não estará no reino. Então se você muitas vezes não se entregar ao Senhor como uma criança que necessita dos cuidados do Pai, saber que não é sobre a sua força, mas é o mover dele que está em você, você estará pronta para receber o reino do seu Pai, amém? E é do agrado dele, é do agrado de meu Pai te dar o reino. Ele quer, ele deseja isso. Então se você também deseja agradar o seu Pai, ande com ele todos os dias da sua vida, porque ele te fez exatamente para isso. Ele não deseja nada de você sem ser a sua própria presença. Você é desejada por ele e ele quer andar com você, assim como o propósito dele era andar com Adão e Eva no jardim. Ele deseja andar com você todos os dias. Talvez ele, pela manhã, ele está à sua espera, desejando que você abra a porta para recebê-lo, mas muitas vezes você deixa o Senhor sozinho, abandonado, te esperando. Então hoje, tome essa atitude, tome essa decisão, não deixe o seu Senhor esperando. Se achegue a Ele, entra no seu quarto a partir desse devocional, que eu creio que o Senhor está falando com você. Depois que você ouvir essa palavra, entra no seu quarto, abre um salmo, faça uma oração com o salmo que o Senhor te der, vai declarando a palavra dele e deixa ele invadir esse ambiente, invadir a sua alma, o seu espírito. E eu sei que o Senhor, a partir dessa atitude, vai fazer um transbordo, não só na sua vida, como todos ao seu redor. Amém? O Senhor quer te usar, não desista. Para que a gente agrade o Senhor, nós precisamos ser devotas, né? Fazer os nossos devocionais. Devocional vem de devoção, ser devotas a Ele. Vivendo como um sacrifício vivo, enfrentando as primeiras horas do seu dia a Ele. Dê as horas, os minutos, os segundos. Consagre tudo ao Senhor. Porque o Pai tem prazer em dar o reino a vós. Mas depende da sua decisão em buscá-lo em primeiro lugar. E aí, logo depois, no último versículo, ele fala, né, que foi o versículo que mais me impactou, que mais o Senhor falou comigo quando eu estava lendo. Se muitas vezes a gente lê por religiosidade, por apenas decorar, a gente acaba deixando de desfrutar a palavra que o Senhor quer preencher na nossa vida. Ele fala assim:
porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E na hora o Senhor, ele me levou a essa pergunta: Isabela, onde está o seu tesouro? Aonde está o seu recurso que eu te dei? Esse é o tesouro. Está na sua conta bancária? Está nas suas conquistas próprias? Está no seu ego? Ou está no reino, ajudando o próximo, suprindo a necessidade dele, edificando a casa do Senhor? Aonde está o seu recurso? Porque o que você semeia no reino é eterno, né? Não é agora. Eu quero compartilhar com vocês o testemunho que o Senhor ministrou através dessa palavra. Tudo que aconteceu na minha vida durante os últimos 3 meses. E eu quero compartilhar com vocês porque tem tudo a ver com esse versículo. Quando o Senhor estava ministrando esse versículo no meu coração, algo surreal aconteceu. No início desse ano, meu coração estava muito inquieto, aflito. Eu tinha acabado de sair da empresa onde eu trabalhava por 9 anos para viver algo novo com Deus, para viver o chamado que Ele fez para mim. Eu estava ainda no começo dessa jornada. Isso foi no meio do ano passado, já faz 1 ano que eu tô nesse processo da mentoria, mas, né, quando eu deixei a escola, era só pequenos passos que eu tinha dado diante do chamado, mas eu fui com fé e perseverança que se o Deus que me chamou, se o Deus que me deu a visão, Ele iria dar a provisão. Mas ao mesmo tempo vem aquele sentimento humano, né, de preocupação. Eu acho que o Senhor percebeu que eu estava aflita. E aí foi então que numa manhã eu ouvi a voz de Deus de uma forma audível, como aconteceu com Samuel. E ele disse assim para mim: estou fazendo tudo novo, Isabela. Suporte o processo. Na hora eu acordei assustada, com o coração disparado. Eu olhei pro lado, ouvi que o meu marido estava dormindo. No mesmo instante, o Senhor me confortou, dizendo: sou eu, confia em mim. Eu tomei posse dessa palavra, escrevi nos meus post-its, escrevi em todo lado: estou fazendo tudo novo, suporte o processo. E confesso que eu não imaginava que o tudo de Deus era realmente tudo, literalmente. E alguns meses depois, Deus voltou a falar comigo de uma forma profunda através dessa palavra de Lucas 12, onde Jesus, ele nos ensina a não andarmos ansiosos. E aí foi onde ele me perguntou: onde está o seu tesouro, Isabela? A partir dessa leitura, né? Como eu disse pra vocês. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E isso me confortou novamente, né? Ao fazer meus devocionais dia após dia, cada dia ele me ministrava uma palavra nova. Eu fui me aquietando no espírito. E aí, a partir dessa palavra, eu fiz uma autoanálise, né? Porque é uma autoanálise quando a gente lê esse versículo. Jesus deseja que nós fazemos essa autoanálise. E aí eu perguntei, né? Será que o meu tesouro estava mesmo no reino de Deus? Ou estava nas minhas próprias seguranças? No meu dinheiro? Na estabilidade? Na mesma semana que Deus, ele ministrava tudo isso em mim, meu marido também começou a ficar inquieto, mas ele não sabia, né, que o Senhor estava falando. E, enfim, ele começou a ficar inquieto, eu comecei a perceber essa ansiedade do coração dele. E ele sempre deu o melhor dele na empresa onde ele trabalha, mas ainda ele não tinha conseguido conquistar o próprio carro, porque a gente casou faz 1 ano, começou a ter as despesas de casa, aluguel, enfim, despesas básicas. E como eu tinha saído do trabalho, todo o sustento estava nas mãos dele. E ainda a gente tinha um Fusca que o meu sogro emprestou. Então a gente já tava mais de 1 ano com o Fusca emprestado do meu sogro. Ele já tava: meu Deus, eu trabalho tanto e não consigo conquistar um carro, nunca tive um carro. E a única quantia que a gente tinha nessa época era a minha rescisão do trabalho. Dava pra comprar sim um carro simples, básico, mas eu não sabia se isso era um recurso, se o Senhor queria que a gente usasse esse recurso pra isso, né? Ou aquele recurso tinha outro propósito. Deus também fez um chamado às nações pra mim, pra ele. E eu fiquei: será que esse é o momento pra gente mudar de outro país? E eu fiquei pedindo sabedoria, porque se Deus me deu o recurso tem que ser pensado pra obra dele, da maneira que ele ansiar, que ele nos conduzir. Aí foi quando eu conversei com meu marido, compartilhei o que Deus estava ministrando, ensinando no meu coração, pra não se preocupar com o que comer, com o que vestir, porque os gentis que vivem correndo atrás dessas coisas. Eu lembro que eu comentei: desde que nós casamos, a gente entregou a nossa vida, a gente consagrou o nosso casamento pro Senhor. E a nossa preocupação nunca foi em casar, em conquistar carro, conquistar casa. Tanto é que hoje eu moro de aluguel
porque esse não era o meu desejo. O meu desejo sempre foi servir o reino do Senhor, foi sempre ser missionária, sempre ajudar com aquilo que o Senhor tinha me entregado, sabe? Esse sempre foi o desejo do meu coração. E eu lembro que a gente conversou sobre isso. Eu falei, amor, não vamos desejar essas coisas porque todo mundo deseja. Na verdade, todo mundo quer do mundo, né? Então, não vamos deixar isso atingir o nosso coração. Eu quero sim um carro, nós precisamos sim de um carro, mas o Senhor tem falado isso comigo. Porque o Senhor, Ele sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Mas nós precisamos buscar sempre o reino do Senhor em primeiro lugar. Não vamos deixar que isso tome o nosso coração. Ele ouviu, nós oramos, e naquela noite, parece que foi algo assim. Precisávamos ter essa conversa. Porque Deus iria, a partir daquela conversa, Deus iria fazer o seu mover, o seu agir. Ele foi servir nesse mesmo dia na igreja, porque ele serve na mídia, eu sirvo no Kids. E aí na manhã seguinte, fui acordar ele para trabalhar e ele me disse, amor, roubaram o Fusca. Na hora veio aquela preocupação, aquele desespero. Meu Deus, o que a gente vai fazer sem carro? Não era o nosso carro, era do meu sogro. E agora? Como a gente vai falar isso para ele? Mas no mesmo instante, o Espírito Santo me levou direto para a palavra daquele dia. E a palavra dizia assim: eis que estou fazendo uma coisa nova. Será que vocês não percebem? A mesma que Deus tinha falado comigo lá no começo do ano. E ali, nosso coração se encheu de fé. O novo estava chegando. E a gente nem imaginava o quanto era. O quanto que o Senhor estava preparando para nós. A partir daquele momento que eu li aquele versículo, aquietou meu coração. Eu falei, amém, Senhor. Vamos receber o novo. Não sei o novo que o Senhor está preparando, mas eu recebo essa palavra. Fomos procurar um carro, né? Porque a gente não podia ficar sem. Entramos numa loja de seminovos, mas os preços estavam praticamente o dobro daquilo que a gente podia pagar. Praticamente mais do que o dobro daquilo que a gente podia pagar. Tava surreal de caro. E, meu Deus, como é caro comprar um carro hoje em dia, né? Então fomos até uma concessionária do carro novo, porque eu falei, o Senhor disse que está fazendo tudo novo. Seminovo não é totalmente novo. Então, vamos lá no carro novo, vamos ver, vamos dar uma olhada, né? Fomos até uma concessionária do carro novo. E, por incrível que pareça, naquela mesma semana, o carro que o meu marido sempre sonhou teve uma queda de 15 mil reais. O mesmo preço que estava na loja do seminovo, o mesmo carro, estava na concessionária do carro zero, porque tinha tido essa queda. Então, realmente, o Senhor estava fazendo tudo novo. E não é 1% novo, 2% novo, é 100% novo. Quando o Senhor fala que está fazendo novo, é novo. Receba. Demos o nosso sim para o novo de Deus, que Ele queria nos dar. E Ele fez algo que só Ele pode fazer. Nos deu 3 vezes a mais do que podíamos pagar. Como, gente? Eu não sei explicar até hoje, mas Ele é um Deus de milagres que faz infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Eu sempre falo que se o Deus que dá a visão é o Deus que vai dar a provisão. E Ele até hoje tem nos sustentado para pagar esse carro. Tem acontecido algo surreal na nossa vida, com nossas contas, que nós não sabemos explicar, porque antes de a gente não ter o carro, era tudo contadinho. E hoje a gente consegue pagar uma dívida tão grande, uma conta tão grande. Mas em todo tempo nós temos experimentado o poder do nosso Deus. Eu sinto que Ele quis mostrar os seus sinais e suas maravilhas para que a gente creia dia após dia no Deus que nós servimos. E hoje eu entendo que Deus já queria nos dar essa bênção, mas antes Ele precisava testar aonde estava o nosso coração. Será que estava na cobiça ou na confiança? Se você está vivendo um momento parecido, eu quero te lembrar. Sim, Deus deseja abençoar a sua vida. Ele se importa com seus sonhos, Ele se importa com suas necessidades. Mas nós não podemos viver como aqueles que só pensam em si, que correm atrás do vento, que correm atrás por medo, por ansiedade. Deus nos chama para viver com os olhos no reino dEle, com o coração rendido e confiança total no Senhor. A gente precisa semear as primícias dEle, consagrar e deixar que transborde tudo isso no próximo. E quando o nosso tesouro está no céu, o céu, ele se move por nós. E se esse testemunho falou com você, ao seu coração, não esquece de curtir, se inscrever no canal para receber todos esses devocionais
que a gente tá fazendo todas as semanas. Não perca nenhum, já ativa o sininho, comenta aquilo que mais te impactou. Não guarde só pra você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E que essa palavra, ela desperte você a se levantar como filha, guerreira, redentora em Cristo Jesus. Vamos juntas ser autêntica com Deus. Um beijo.